Sagitário, seja bem-vindo! Outubro tá chegando e essa é a nossa leitura mensal para o mês de outubro, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário. Eu me chamo Artenis, espero que vocês estejam bem, fiquem à vontade. Essa é uma leitura geral, ou seja, para muitas pessoas, então não vai ressoar para todos. Porém, assista do início até o final, que podem ter mensagens importantes para vocês também, né? Não force nenhuma mensagem para sua energia, deixe que flua naturalmente. Assista também seus outros signos fortes do mapa. Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter, que podem ter mensagens importantes para vocês lá também, ok? As mensagens podem estar espelhadas, então fiquem à vontade para inverter os papéis. Eu posso estar falando diretamente com você, curioso ou curiosa que veio aqui para saber sobre Sagitário. E você, sagitariano, fique à vontade, né? Quando você perceber que eu estiver falando de uma situação que está ligada a você, para inverter esses papéis. Então vamos lá, vamos abrir o jogo de vocês com o Rider-Waite holográfico. Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe o like de vocês, o comentário de vocês, que isso é muito importante para mim. E para vocês também, né? Para que vocês continuem tendo vídeos como esses aqui no YouTube. Vamos lá então. Sagitário. Primeira carta, carta geral, 5 de espadas. 5 de espadas que fala sobre se sentir uma perda, né? Você perdeu ou você teve que tomar uma atitude na qual pode não ter sido bem vista pelos outros, mas você fez pensando em você, ou alguém tomou uma atitude pensando nela, e isso pode ter sido algo justo ou injusto. Vamos entender melhor. No fundo de deck, 7 de paus, que fala sobre defesa, né? Ter que se defender ou confiar. Mas vamos lá. O que está no negativo para Sagitário, mês de outubro? Gratidão, tarô. A torre, Sagitário. Tem torre para vocês no mês de outubro. Ou pode ser que essa torre já tenha passado para alguns de vocês. Vamos entender o que a gente está falando. Mais uma carta, por favor. 3 de paus. 3 de paus. Fala sobre ir além. Tomar atitudes pensando em algo além do horizonte. Gosto de ver assim. E eu acho que aqui tem muito a ver, essa situação no primeiro momento, tem muito a ver com aquilo que a gente viu no início do jogo com 5 de espadas. Uma atitude que alguém teve que ter pensando em si próprio, mas que para alguns pode ter sido egoísmo, e isso a torre fala sobre desconstrução, né? E isso desconstruiu muito sobre o que achavam ou pensavam de você, alguma torre aí do que achavam, premeditavam sobre você se desmoronou por conta de uma atitude sua pensando em você mesmo. Adapte a sua realidade, pode ser que isso daqui que tenham feito isso com você, né? Pensando nele próprio ou nela própria, e você desconstruiu, viu que aquilo que você imaginava sobre aquela situação não era bem o que você imaginava. Vamos ver o fundo de deck.
o imperador. O imperador que fala sobre... Me lembra bastante essa energia aqui, ó, como se fosse até mesmo o imperador de costas, né? Aquele momento em que nós expandimos, nós temos atitudes para a nossa expansão, principalmente material aqui, né? Pensando em si mesmo, em conhecer coisas novas, em fazer coisas novas, em adquirir coisas novas. O imperador, ele fala bastante também, Sagitário, sobre essa energia que eu senti muito forte aqui no início, de vou escolher por mim, mesmo que isso signifique para outros ser egoísta. Às vezes o imperador, ele pode ter sim essa energia intransigente. Não, também intransigente. Mas essa energia durona, sabe? Eu não vou ligar muito pro que você vai pensar, eu vou fazer o que eu acho que é bom pra mim e ponto. Agora eu ainda não entendi se isso foi justo, foi injusto, se fez algum mal pra vocês. Aqui no fundo de deck a gente tem também 10 de copas. Ou seja, alguém escolheu, tomou atitudes pensando num bem maior. Temos o 8 de ouros, pensando no desenvolvimento próprio, né, dessa situação familiar. E temos um Ás de ouros também. Alguém pode ter agarrado uma oportunidade, às vezes até mesmo sem pensar duas vezes, só foi. Porque sentiu que era o melhor a se fazer, por mais que outras pessoas não fossem se sentir magoadas, né? Até mesmo esqueci a palavra. Vai acontecer bastante isso por aqui, mas tudo bem. Mas senti dessa forma aqui, sabe? Tirou vantagem de alguma forma. Vamos entender melhor aqui como que esse outro lado se sentiu. Mas até então, adapte a sua realidade, Sagitário. Não sei se é você quem teve que tomar essa escolha, essa atitude pensando em si próprio, ou se foi o outro lado e dessa forma te fez sentir dessa maneira. Pode ser que sim. Para alguns, aqui tá metade, metade. Alguns sagitarianos foram os que tiveram esse ímpeto do imperador. E para outros, a situação do outro lado é que teve. Vamos iluminar aqui o jogo de vocês com Tarô de Osho. Tarô de Osho. 5 de espadas, 3 de paus. Alguém pode ter se sentido aqui realmente injustiçado. Alguns podem ter se sentido injustiçado, podem ter sentido um certo dano, né? Por conta dessa atitude, porque a gente tem uma torre aqui. Então, algo que vocês não esperavam, né? O outro lado não esperavam. Vou colocar aqui como se o sagitariano é que fosse a pessoa que escolheu por si próprio e de alguma forma desconstruiu aí o que esperavam de vocês. Mas se não for, adapte a sua realidade. Novamente, Sagitário. Então vamos lá com o tarô de Osho, iluminar isso aqui. Tá fluindo, né? Tá fluindo. Conta aí nos comentários se ressoou pra vocês, certo? Pode ser que no mês de outubro, aqui eu tô sentindo que pode ter acontecido para alguns e para outros que ainda vai acontecer. Mas eu acho que para os dois lados isso daqui é importante, porque a torre ela vem justamente para alguém aqui de um lado escolhe por si,
Aqui eu não sinto uma energia de pensar muito no que o outro vai achar ou deixa de achar, mas também não sinto ainda uma energia de injustiça com o outro. Pode ser apenas que essa torre que cai aqui tenha sido expectativas que criaram sobre você, sagitariano, como alguém bonzinho, alguém que sempre vai estar pensando ali no próximo. E é bacana sim a gente pensar no próximo, mas tem momentos que, de qualquer forma, mesmo que a gente pense no próximo, a gente tem que escolher por nós. E nem todo mundo vai gostar das escolhas que a gente for fazer. É delicado, né? Mas é assim que é a vida. Vamos lá, então. 5 de espadas, por favor, tarô. Ilumina para nós 5 de espadas. Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Sagitário. Nova visão com 5 de espadas. Nova visão é o enforcado. O enforcado que fala sobre essa reflexão, que às vezes pode até trazer uma certa estagnação. Pegar mais uma cartinha aqui para esse nova visão. Nova visão tá fazendo aqui, por favor, tarô. Apenas uma carta, por favor, tarô. Maturidade. Maturidade com o enforcado. Sabe aquilo que eu acabei de falar? Que às vezes a gente tem que tomar decisões. Às vezes a gente até pensa numa forma de não chatear o outro, sabe, Sagitário? De não... de não chatear mesmo, de não deixar aquela pessoa na pior e tal, de não quebrar, até às vezes a gente até quer suprir as expectativas, e eu sinto aqui que para muitos de vocês tentaram achar uma iluminação, o enforcado, de ter uma nova visão, alguma forma aí de tomar uma atitude que fosse boa para vocês e ao mesmo tempo bom para os outros, mas parece que no fim de tudo vocês tiveram que ter o Ás de Ouro. Ás de Ouros aqui é a maturidade e fala justamente sobre maturidade, né? Sobre uma oportunidade. E vocês viram que não dava para suprir as expectativas dos outros e ao mesmo tempo agarrar essa oportunidade. Vocês precisavam de maturidade para bancar a escolha de vocês e de saber que, poxa, se você se sentiu chateado, por exemplo, dá um exemplo. Aqui eu não sinto que é algo, oh meu Deus, alguém fez uma sacanagem com o outro, tal, uma injustiça. Ainda não sinto isso. Eu sinto a seguinte situação. Somos muito amigos, por exemplo, tenho amigos e aí estamos sempre juntos e tudo mais, pipipi, popopô. E aquele grupo de amigos ali tem muita ligação, sempre estão juntos, estão bem apegados. E aí o sagitariano, a sagitariana, por exemplo, recebo uma proposta de ir para outra cidade, outro estado. E aí eu fico entre, poxa, não tem uma forma de eu trabalhar nesse emprego aqui na minha cidade para me continuar junto com os meus amigos? Eu não quero chatear eles, eu não queria ter que. Não queria ter que me afastar deles, eles vão ficar bem chateados. Aí você vê que não dá. Que a única oportunidade é de você se afastar realmente. E aí você tem que ter maturidade para agarrar essa oportunidade material, que pode estar ligada a emprego, sim. Porque temos aqui o naipe de terra, arco-íris nesse deck. E aí a torre cai do que imaginavam sobre você. Porque até então esperavam que você fosse deixar, por exemplo,
de lado as suas oportunidades para suprir expectativas, para ficar ali perto. Isso numa situação bem tranquila ainda, porque aqui, como a gente tem uma torre, isso, por exemplo, pode ter sido num relacionamento, alguém ter que terminar um relacionamento para poder agarrar uma oportunidade em outro lugar. Aqui eu não estou falando ainda, pode ser que para alguns tenha sim acontecido isso, de, por exemplo, alguém namora com uma pessoa e essa pessoa essa pessoa tá conhecendo outra pessoa assim por debaixo dos panos e pensa, poxa, tentar ter uma nova visão, será que se eu oferecer, abrir o relacionamento, ou será que se eu conversar de tal forma, se eu tentar terminar de uma forma mais tranquila, e aí no fim de tudo essa pessoa, por exemplo, escolhe estar com outra pessoa e vai ao encontro dessa outra pessoa, termina com essa, e a torre cai de tipo, caramba, não esperava que você fosse fazer isso comigo. Adapte a sua realidade. Para alguns pode ser algo mais leve, sem injustiça, e para outros pode ser algo mais, né, complicado aí, tendo um pouco de injustiça da parte de quem teve que tomar essa atitude. Adaptem a realidade de vocês, ok? Um de deck é paciência, 7 de ouros. Eu sinto que alguém aqui, de certa forma, ainda mais com essa energia aqui do enforcado e 8 de ouros, teve sim uma maturidade, eu acho que para a maioria, mas adapte a sua realidade. Para a maioria, alguém teve sim responsabilidade emocional, teve maturidade no momento de fazer essa escolha, mas teve que fazer. Teve que fazer. Vamos lá então. 3 de paus. Por favor, tarô. Por favor, apenas uma carta. 3 de paus. 3 de paus, tarô. Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário. Vamos lá. Quero duas, tá bom, vou aceitar. Além da ilusão, com 2 de paus. Além da ilusão é o julgamento, outro arcano maior. Temos 3 arcanos maiores até agora, a mesa. Além da ilusão, com 2 de paus. 2 de paus, possibilidades. E é a carta do planejamento, né, para agir. E é a carta que antecede o 3 de paus. Eu sinto aqui, como eu estava falando desde o início, que para muitos houve sim essa maturidade de planejar antes de agir. Mas alguém viu que acordou, despertou, né? Que ela tinha que talvez tomar atitudes, escolhas, se afastar. Eu sinto aqui para muitos um afastamento. Fazer uma escolha na qual para muitos significa um afastamento, que longe dessa situação que quebrou e se ficou frustrada, né, em relação às expectativas com o sagitariano. Para muitos teve que escolher algo longe, teve que fazer esse movimento aqui, porque esse movimento longe dessa situação, não que essa situação aqui também fizesse mal, mas enxergou, despertou para que além desse horizonte, do horizonte em que o sagitariano, em que você estava, Sagitário, tinha muito mais possibilidades. Seus planos estavam além da situação em que você se encontrava. E isso ficou aqui uma energia de, poxa,
Você me sacaneou, você não foi justo comigo. Eu sinto que pro outro lado você não foi justo, mas as suas atitudes você teve sim consideração, você teve maturidade. É o que eu sinto aqui para muitos, mas adapte para sua realidade. Sagitário, vamos lá, a torre. A torre, por favor, tarô. Torre. Momento a momento. Tá vendo? Momento a momento, 2 de ouros. É algo aqui que desequilibrou realmente alguém. Alguém não esperava que você fosse tomar tal atitude. Alguém não esperava que o Sagitário fosse ter tal movimento, dar tal movimento. Isso desestabilizou aqui 2 de ouros, que fala sobre esse equilíbrio, sobre a harmonia. Desestabilizou real alguém aqui. No fundo de deck a gente tem deixando ir. Eu sinto muito forte um afastamento aqui. Muito forte um afastamento. E alguém não se sentindo deixado, rejeitado, se sentindo magoado por essa escolha, que para muitos envolve uma partida de localidade mesmo, às vezes cidade, estado, até país. 8 de copas. Vamos lá entender melhor então. Mais uma carta aqui, momento a momento, por favor. Tarô. Sagitário. Nossa, muitas cartas. Muitas cartas, muitas cartas. Não dá. Por favor, tarô. Muitas cartas. Paciência, né, Sagitário? Paciência. Caiu uma cartinha. A fonte. A fonte. Eu sinto que essa torre aqui, ela foi provocada para muitos pela a fonte, é o Ás de Paus, Sagitário. E esse Ás de Paus, ele é o ímpeto que a gente tinha mencionado do imperador. Esse ímpeto é o ímpeto que tem aqui também no Ás de Paus, e é o que eu sinto que provocou essa torre. E com essa fonte também eu sinto que teve uma intuição, aquele momento bem falando também sobre esse despertar, como se viesse um insight, uma intuição de você sentindo mesmo. O naipe de paus, ele fala sobre essa ligação com a espiritualidade, sobre essa questão da intuição, e eu sinto que vocês sentindo e tendo esse ímpeto de começar algo novo em outro lugar, que vai te trazer muito mais equilíbrio e harmonia, principalmente financeiramente. Para a maioria eu sinto aqui que é financeiro, mas adapte a sua realidade. Deixa eu entender aqui uma coisa com o tarô Videntes da Luz. Como que esse outro lado se sentiu? Sobre esse outro lado, tarô. Nos fala um pouco sobre o outro lado que se sentiu magoado com essa escolha. Por favor. Por esse outro lado. Ás de paus também. Esse outro lado, ele é como se isso aqui tivesse, de certa forma, sido bom para os dois. Como se esse outro lado também tivesse acordado para a vida. Isso mexeu muito com essa pessoa e é aquilo. A torre, ela não vem à toa. Ela vem para desconstruir mesmo e é como se
acendesse uma chama ali ao mesmo tempo de energia, de começar coisas novas, e ao mesmo tempo de entender, de se inspirar para coisas novas, de realmente, a vida não é tão assim, o que eu imaginava sobre a situação e a quebra, né, dessas expectativas, essa frustração me mostrou bastante sobre a vida. O outro lado também ganhou esse mesmo, perdão, a Sagitário, ganhou esse mesmo ímpeto. Interessante. Mais uma carta, por favor, desse outro lado, com a fonte, com o Ás de Paus. Ás de Paus com o Rei de Copas. Realmente, era alguém aqui que viu um mundo muito colorido, tinha muita empatia, e eu sinto até alguém aqui que é aquela coisa, se eu tô fazendo por você, eu espero que você faça por mim. E é complicado enxergar as coisas dessa forma, porque nem sempre você tem de volta. E eu acho que essa pessoa aqui aprendeu que se ela tiver que ser assim como ela é, um rei de copas, uma pessoa amorosa, empática, compreensiva, é ser assim, mas sem ficar esperando, criando expectativas, exigindo uma troca, sabe? Ensinou para os dois lados, Sagitário. Bom, eu espero que isso daqui tenha, ó, 9 de copas. Autorrealização emocional. Eu acho que aqui os dois lados aprenderam sobre isso. Sobre maturidade. Ás de ouros. Sobre olhar para frente e não ficar esperando aqui, Sagitário. Você e essa situação aprenderam a não fazer tanto esperando. É lógico que, poxa, né, a gente faz e a gente às vezes espera o mínimo, mas vocês entenderam que aqui não vem na mesma moeda. Então é muito mais fácil você pensar, de certa forma, em si, em primeiro lugar, do que ficar fazendo coisas pelos outros, esperando que façam por você. Aqui tem até uma questão de não passar, essa questão da maturidade, de não passar a responsabilidade que você tem consigo mesmo para o outro. Eu vou fazer bem para o outro para que o outro me faça bem. Mas você está se fazendo bem? Sabe? Muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais certo, assim, de certeza, uh, você se fazer bem primeiro, para que você não tenha que esperar e nem fique nessa questão de, será que o outro vai fazer por mim ou não? É muito mais certo quando que você mesmo vai fazer bem por você, até mesmo porque você sabe o que é bom para você. Agora ficar transferindo essa responsabilidade do seu autocuidado, da sua realização para o outro, não dá muito certo. E aqui os dois lados aprenderam bastante sobre isso. Não foi tão gostosinho para ambas as partes. Talvez tenha sido algo até um pouco chato, que eu sinto uma coisa de chateou, sabe? Mas eu sinto que para muitos depois vocês vão conversar, vocês vão entender, né? Ter essa maturidade aqui para entender que a vida ela vai se transformando e a gente vai vendo, entendendo muitas coisas. E aqui eu acho que ambos ganharam maturidade. Um escolhendo e outro sofrendo as consequências das expectativas muito altas em relação ao outro. Sagitário. É isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, Sagitário. Deixe seu like, deixe seu comentário também, compartilhe com os amigos.
E fiquem bem. Até a próxima e bom mês de outubro.